terça-feira, dia do quadro Emprego Já. Então, produção, roda a vinheta. E a gente começa o quadro de hoje falando sobre a especialidade médica pneumologia. O profissional que é habilitado a atuar nessa área é nomeado como médico pneumologista, que se dedica a estudar todos os tipos de doenças pulmonares, além também de seus sintomas e tratamentos. A pneumologia é uma especialidade médica que trata sobre qualquer tipo de doença que afete as vias respiratórias. Uma profissão que trabalha muito com a prevenção, antes que apareçam os sinais de algum problema de saúde no pulmão. É um órgão nobre que está relacionado não só com doenças relacionadas à doença própria do pulmão, como também, como ele tem esse relacionamento com os outros órgãos, outras doenças em órgãos paralelos, cardíacos, gástricos, pode repercutir no pulmão. Então é uma especialidade que tem uma visão clínica muito ampla. Saulo decidiu começar a carreira ainda na graduação. Para seguir na área, é preciso no mínimo 10 anos, juntando a graduação, residência e especialização em pneumologia. Ao longo dos últimos anos, a área da pneumologia foi ganhando ainda mais conhecimento científico e abrangindo o leque de aprendizado. Se trata de uma área que foi determinante para vencer grandes epidemias aqui no Brasil, a exemplo da tuberculose e, mais recente, a Covid, que são doenças que atingem diretamente o pulmão. Em torno de 50% ou mais desses pacientes que passam na unidade de terapia intensiva estarão em ventilação mecânica, e aí entra o trabalho do pneumologista, não só numa área ambulatorial, mas também na área hospitalar e adentrando a unidade de terapia intensiva. Ana chegou a ter Covid, não teve complicações, mas desde então reforçou os exames para conferir a saúde do pulmão. X, sangue, tudo, né? Não tenho colesterol, diabetes, não tenho. Só tive Covid, mas todo mundo teve, né? Já a Maria Nailza faz questão de fazer o exame por gostar de participar das tradicionais corridas de rua. Participo de corrida de rua, aí eu tenho que saber como é que está a minha respiração, né? Que é necessário também. Tá tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Uma das ações em que a comunidade de médicos pneumologistas se dedicam é contra o tabagismo, uma doença crônica causada por conta dos produtos à base do tabaco e que tem até data no calendário brasileiro de luta para combater o fumo. O tabagismo é a pior doença que pode existir para a humanidade, é o tabagismo, porque ele causa praticamente todos os tipos de doenças e é um mal que pode ser prevenido, né? A partir do momento que você deixa de fumar, ou que é principalmente você não fuma, você está eliminando diversas doenças. E hoje a maior dificuldade da categoria é vencer o combate contra os cigarros eletrônicos. Apesar da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibir a comercialização, importação e propaganda desses dispositivos no país, ainda hoje é comum ver usuários utilizando o cigarro eletrônico. A preocupação nossa agora é que com a vinda desses cigarros eletrônicos, volte a incentivar a juventude a fumar e aí prejudicando todo um trabalho de décadas das classes médicas no combate ao tabagismo. Agora imagine a seguinte situação. Uma empresa que você admira muito está com uma oportunidade de trabalho que você se identificou. Os testes iniciais são realizados, mas as próximas etapas envolvem uma entrevista com o RH e outra com o gestor da área. Você sabe como se sentiria? Saber como se comportar em uma entrevista de emprego pode fazer toda a diferença para quem espera conseguir a oportunidade do trabalho dos sonhos. E esse detalhe pode te ajudar a se destacar entre os candidatos. E para poder passar dicas de como se comportar durante uma entrevista de emprego, inclusive de estágio, já está por aqui comigo o supervisor do Centro de Integração Empresa-Escola, o Franklin Nunes. Franklin, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, Lucas. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. E vamos falar de oportunidade, né? Trazer esperança aí para os nossos estudantes, os nossos jovens, o ingresso no mundo do trabalho, que é um passo muito importante, né, e crucial para a carreira profissional dessas pessoas. Perfeito. Nesse caso específico, Franklin, porque a sua atuação eu percebo que é muito mais ligada, de fato, aos jovens e adolescentes, enfim, que estão buscando aquele primeiro estágio, aquela primeira experiência empregatícia, né, por assim dizer. O quão importante é estar preparado para uma entrevista? Quase sempre acontece entrevista também, mesmo com os estagiários, com os menores aprendizes? Sim, sim. Quando a gente fala do público de estágio e do público do programa de aprendizagem, a gente fala desse primeiro ingresso, né? É claro que os gestores, os entrevistadores não vão cobrar desse público, desses estudantes, desses jovens, uma experiência profissional, até porque eles estão entrando através, né, do estágio da aprendizagem para que eles tenham essa experiência, essa vivência técnica. Mas é muito importante no momento da entrevista, de um processo seletivo, mostrar habilidades pessoais, né, habilidades comportamentais que dizem respeito diretamente à vivência dele nessa futura oportunidade que ele vai ter. Então, mesmo que esse estudante não tenha ali uma habilidade técnica, não tenha uma vivência profissional, ele precisa mostrar quais são os diferenciais dele, né, enquanto pessoa, enquanto estudante. Perfeito. É importante entender também sobre a empresa na qual se pretende atuar. O que é que deve ser pesquisado sobre uma empresa, por exemplo? Eu vou fazer uma entrevista. Não conheço tanto assim sobre a empresa. Vou fazer uma pesquisa antes. Ok, tudo bem. Eu acho que é importante. Mas o que é que eu devo pesquisar? O que é que eu devo entender? Bom, essa é uma das dicas mais importantes que a gente passa para os jovens, porque a partir do momento que você conhece a sua futura organização de trabalho, você vai fazer uma relação entre a sua vontade de trabalho, o seu propósito, a sua identificação com o propósito daquela empresa, né? Então, se eu estou buscando uma oportunidade na área de comunicação, eu vou ver como é a estratégia de comunicação dessas empresas. E hoje existem as redes sociais, onde as empresas mostram muito quem elas são, né? Então, ali tem muito da cultura, tem muito dos parâmetros, da forma de trabalho dessas empresas. Então, buscar através das redes sociais é um passo muito importante até para que esse jovem justamente encontre esse link entre a vontade dele, né, entre o propósito dele enquanto profissional, o caminho que ele está procurando trilhar e o que a empresa pode oferecer para ele lá na experiência profissional. E no caso do jovem especificamente, via de regra, é muito possível que ele já tenha até uma certa facilidade de ler aquele conteúdo, de absorver aquele conteúdo, de usar as redes sociais, né? O que é bem interessante. Então, usa uma ferramenta que não está fora do seu dia a dia, né? Exatamente, está ali dentro da rotina desses estudantes, desses jovens, né? E as redes sociais é uma forma também das empresas mostrarem quem elas são para o mercado consumidor, para os futuros colaboradores. Então, assim, você acessar as redes sociais, os sites das empresas, realmente vai ser um passo muito importante para que você faça essa identificação e que você se destaque no processo seletivo. Chegou o dia da entrevista. Temos a entrevista, portanto, ela vai ser realizada e aí não tem muito para onde correr. Eu, inclusive, vou ser sincero, hoje, graças a Deus, estou aqui no Sistema Talar de Comunicação, tá dando tudo certo. Mas toda vez que eu sou chamado na sala do chefe, fico em dúvida. Se eu falo muito, se eu falo de menos, né? O que é que eu devo falar? Às vezes você fica naquela dúvida. Mas será que eu devo falar um pouco mais? Aí eu penso, não, posso estar sendo chato. Mas se eu falar de menos, talvez eu pareça interagir pouco ou com pouca familiaridade com a minha atividade. E eu acho que isso vale para a regra, para a entrevista de emprego também, né? O que é que o entrevistado, né, o candidato à vaga deve falar? Fala de menos, fala de mais? Quais são as informações que ele deve passar? O que é que ele tem que dizer para o entrevistador? Bom, Lucas, esse momento do processo seletivo é um momento muito importante para que o candidato mostre quem ele é para a empresa. Tá? Então, não era o falar demais, mas é o falar o necessário, e o candidato também vai perceber como é que está sendo o diálogo com o entrevistador. Então, assim, respostas monossilábicas, sim, não, talvez, não é interessante, porque é o momento que ele vai estar vendendo para a empresa o produto que é a sua pessoa enquanto profissional. Então, é muito importante que haja realmente esse diálogo mais desenvolvido, né? Então, assim, sempre buscar ali uma deixa, uma brecha para falar um pouco mais
quem você é, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito. Se você está buscando uma vaga de estágio, de aprendizagem, você está se disponibilizando a aprender e o que é que você pode oferecer de diferencial para a empresa, mesmo sem uma qualificação técnica ainda, sem uma vivência e uma experiência profissional, mas você tem ali a sua bagagem enquanto pessoa, né? A forma que você vem trilhando a sua vida enquanto estudante, como você se dedica aos seus estudos, como você está atualizado às coisas que acontecem no momento. Então, tudo isso vai ser demonstrado no momento da entrevista. Então, nada de uma conversa muito rápida, né? Mas uma conversa que seja produtiva. Perfeito. Franklin, quero agradecer demais a sua presença aqui hoje, sempre disposto a esclarecer pontos importantíssimos para a população, nesse caso especialmente para os jovens, adolescentes, enfim. Agradeço demais e já faço convite para que você volte aqui em breve. Eu que agradeço a oportunidade. Quero deixar uma mensagem para os estudantes, para os pais, as mães, os responsáveis, né, de jovens que estejam procurando uma oportunidade de estágio, uma oportunidade de aprendizagem. Acessem o site do CIE, www.ciee.org.br, ou baixe o nosso aplicativo Meu CIE. Faça o cadastro para essas oportunidades. É muito importante a gente falar que todos os serviços do CIE para os estudantes são gratuitos. Então, no momento que ele faz o cadastro, ele é encaminhado para uma vaga, ele participa de um processo seletivo e é aprovado, o estudante não tem nenhum custo. E para ele se preparar melhor, através do nosso site, o estudante tem alguns cursos que justamente orientam como ele faz esse ingresso aí no mundo do trabalho, cursos também inteiramente gratuitos com emissão de certificado. Está tudo ao alcance, é só usar as ferramentas. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Excelente dia. E olha, toda terça-feira nós falamos aqui sobre as vagas de emprego disponíveis na Fundate. Hoje quem tem as informações é o Arnaldo Almeida, diretor de empreendedorismo e empregabilidade da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho. Arnaldo, bom dia. Olá, bom dia para você e bom dia para todos. Vamos às vagas para ampla concorrência? Temos vagas para o motoboy, ajudante de montagem, estágio em administração, técnica em manutenção de máquinas, líder de limpeza, auxiliar de serviços gerais e cuidadora de idosos. Temos vagas para pessoas com deficiência. Temos vagas para pedreiro, servente de obras e enfermeiro. O importante é fazer o cadastro aqui na Fundate. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 7 às 17. Mais informações quanto aos pré-requisitos necessários para a ocupação destas vagas, acesse o link da bio do nosso Instagram, @FundateAracaju, @FundateAracaju. Mais informações, nosso contato 3179-1331, 3179-1331. Muito bem, tá dado o recado. Vem comigo aqui.